As mulheres são a maioria da população brasileira, 50,77%. Em Niterói, a cidade onde estamos, existem 1,15 mulheres para cada homem e são as principais usuárias do Sistema Único de Saúde, o SUS. O programa de hoje é para a mulher. Está entrando no ar o Espaço Aberto para a Saúde. As mulheres frequentam os serviços de saúde para o seu próprio atendimento e também são cuidadoras, não só das crianças e outros membros da família, mas também das pessoas da vizinhança e da comunidade. O SUS elaborou um programa de assistência integral à saúde da mulher. Mas nem sempre foi assim. O que se caracteriza e o que vem na cabeça das pessoas quando se fala em saúde da mulher? O que a mulher faz para manter a sua saúde? Esse é o tema de nosso programa de hoje. Você sabe o que é saúde da mulher? Tenho ideia do que seja. Mais ou menos, tem a ideia boa. Não, assim, a princípio não. Tenho noção. O que a senhora acha que a mulher deve fazer para manter a sua saúde? Eu acho que a mulher, em primeiro lugar, ela tem que gostar de si mesma, é o primeiro passo, né? Olá, agora no estúdio da UniTV. No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas nacionais de saúde nas primeiras décadas do século XX, sendo limitada nesse período às demandas relativas à gravidez e ao parto. Os programas materno-infantis, elaborados nas décadas de 30, 50 e 70, traduziram a visão restrita sobre a mulher, baseada em especialização, como, por exemplo, a área biológica, o papel da mulher na sociedade, como doméstica, responsável pela criação dos filhos, educação e o cuidado com a saúde dos seus familiares. Hoje no estúdio vamos entrevistar os dois professores convidados, a professora doutora Ellen Campos, da UF, e o professor doutor Antônio José Cupelo, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Encontram-se na literatura vários conceitos sobre saúde da mulher. Há concepções que abordavam desde a biologia e anatomia do corpo feminino a outras mais amplas, que interagem com dimensões e direitos humanos, questões relacionadas à cidadania, ética. Então, esse e outros assuntos nós vamos tentar discutir no programa de hoje. Professor Cupelo, o que ocorreu para que se ampliasse as políticas públicas da saúde da mulher para uma assistência hoje chamada integral? Na realidade, os movimentos feministas, eles foram, assim, de extrema importância para que as autoridades públicas, as políticas, hoje não mais programas e políticas, sim, da saúde da mulher, fossem implementadas. Então, foi através dos movimentos feministas em que se ampliou essa discussão e esse envolvimento maior das autoridades. E assim, a gente acrescenta que todo o movimento de mulheres deixa de valorizar a mulher apenas grávida para inserir uma outra mulher com um outro olhar. Então, uma mulher trabalhadora, uma mulher deficiente, uma mulher capaz de expressar por si só o que deseja. Neste sentido, então, que há o grande movimento de mudança, que o governo, então, o Estado agora, então, vai adotar uma nova modelagem para cuidar dessa mulher, para dar atenção à saúde dela. Então, o marco para essa política nova, não mais programa de atenção à saúde da mulher, mas uma política de atenção à saúde da mulher, de 2009 para cá, vem com essa variação, em que essa mulher ela pode ser vista em todos os seus aspectos pelas políticas públicas pensadas a nível governamental. Dá uma noção mais geral, assim, com uma atenção integral, porque vai observar o processo de saúde e doença, a inserção da mulher na sociedade de uma nova forma, com um novo olhar, porque vai depender agora também até mesmo da cultura, das especificidades locais, por isso políticas, Quando nós começamos esse movimento em 1980, e eu me sinto muito honrada de ter feito parte desse movimento, o sociólogo Betinho reuniu uma representação no Hotel Glória de várias mulheres sendo voz dessa necessidade plural que tem o Brasil. Falar da mulher carioca, falar da mulher sulista, falar da mulher nordestina, os aspectos, as demandas de política para a atenção à saúde delas,
é diferente, tem uma base em comum, mas realmente é de uma diversidade maior. Então, é claro que agora o governo reconhece isso e dá esse tom diferenciado para cuidar da saúde da mulher de uma forma integral e resolutiva. É interessante. Em 1984, o Ministério da Saúde elaborou um programa que a professora Ellen e o professor Cupelo falaram que se chamava Atenção Integral à Saúde da Mulher, que era o PAISM, que hoje ele já foi muito mais ampliado. Então, a realidade hoje fala de uma multifaceta, né? Ou seja, multifacetas, multivisões sobre o que é a mulher no nosso país, né? Uma complexidade que deve ser considerada, né? Daí essa coisa das políticas públicas. Nesse ano de 2011, por exemplo, o Ministério da Saúde investirá 4,5 bilhões na área de saúde da mulher só no que diz respeito à prevenção e tratamento do câncer. E isso se soma a outros montantes, como por exemplo da Rede Cegonha, né? Aí vocês gostariam de falar alguma coisa sobre essa Rede Cegonha? Já é uma proposta desde o ano de 2000, né, da inserção da mulher para a sua retorno à prática do parto natural. Essa Rede Cegonha vem fazer o fortalecimento da mulher no sentido dela poder optar o que ela deseja, de um parto natural, quem vai assisti-la, quem vai acompanhá-la. Então, agora, né, nós estamos vivemos aqui no Rio, né, ano retrasado e ano passado, né, a instalação de maternidades chamadas, né, Maternidade da Mulher, programas específicos para a mulher. Então, essa Rede Cegonha vem complementar já quase de 10 anos, uma década aí, de que o governo vem alterando esse modelo de atenção à saúde da mulher específica para o parto. Mas eu queria dizer que isso não quer dizer que as mulheres gestantes, como era anteriormente, serão mais valorizadas. Hoje não. Hoje a gente tem essa multifacidade, né? E a gente tem a possibilidade de estar prestando assistência para a mulher, desde aquela que é deficiente, a mulher trabalhadora. Existe um programa específico para a saúde da mulher mental, existe um programa específico para a saúde da mulher lésbica. Né? Então, esses olhares, né, eles são novos. A mulher negra, né? A mulher negra que só trabalha em casa, dona de casa. Exatamente. Então, hoje a gente tem uma outra visão do que é ser mulher. Isso é muito diferente, até veio dessa luta, né? A respeito da mulher, né, com diferenças, né, em suas etnias, não podemos esquecer também da população indígena, né? A mulher indígena com as suas especificidades. Com características também diferenciadas em regiões, em culturas, em dimensões diferentes. Não podemos esquecer da população indígena, da mulher indígena. É interessante realmente, né? Da experiência que eu tive de trabalhar com mulher indígena, a forma como tem a criança, o parto, é tudo muito mais natural, sem toda aquela preocupação que a gente tem, e nem por isso a gente vai dizer, a preocupação que eu digo biológica, né, vai ter infecção, vai ter isso, e nem por isso a criança vai ter algum problema ou a mãe também. Você vê como as coisas nem sempre precisam ser tão moldadas, né? Porque a natureza, ela muitas vezes age por si, mas é claro que a gente também tem que ter a nossa contribuição. Lembrando também por conta de ser uma população muito desassistida. Né? É uma população, existem sim políticas, enfim, uma série de estrutura, né? Mas ainda a população permanece bem desassistida no nosso país, que é um país que a origem dele é dessa população. Nós somos todos de origem, né? Tupi-Guarani, geneticamente falando. Então, assim, nós temos uma parte do nosso programa onde a gente entrevista as pessoas da rua e queremos saber o que as pessoas têm mais curiosidade sobre saúde da mulher. Então, a gente foi até a rua e pesquisou e quis saber dessas pessoas. Então, a gente hoje temos aqui, né, a honra de ter nossos convidados e vamos contar com a ajuda deles para responder o que a população demanda. Que tipo de política está sendo desenvolvida para favorecer a mulher que sofre violência sexual que não seja a aprovação da legislação do aborto? Eu acredito que é um tema, assim, sem dúvida, extremamente relevante na nossa realidade, né, que nós estamos vivendo, e, sem dúvida nenhuma, a estratégia, né, de saúde da família, ela vem com uma preocupação de identificar esses fatores de risco e, desta forma, com um grupo profissional bem treinado e podendo atender da melhor forma essa população, identificar esses fatores de risco no sentido de prevenir e
de adequar a uma melhor assistência a essa demanda que é muito específica, né? E não é? Uma situação também delicada, né? E bem delicada, exatamente. E assim da gente estar lembrando que desde 1995 já existe um programa de atenção humanizado à mulher que vem trazendo a questão do aborto legal, sim, mas apenas nessa condição de violência sexual. E é por autodeclaração. Então, as mulheres precisam apenas estarem sabendo quais são as possibilidades que elas têm de estarem sofrendo essa violência sexual. Já existem estudos que dizem o seguinte: a violência sexual ela pode ser um evento, mas ela parte de um comportamento de vulnerabilidade por parte da mulher. Então, a equipe que o professor Antônio coloca, ela hoje em dia está sendo treinada para detectar essas possibilidades, alertar a essa mulher para que ela fique não tão vulnerável e seja capaz de, ao identificar essa vulnerabilidade, ela ir até lá, a unidade de saúde, e verificar quais são as possibilidades que ela tem de não vir a sofrer este evento de violência sexual propriamente dito. É muito importante, então, essa parte da educação permanente referente a essa temática na área da saúde, né? Que aí os profissionais capacitados, como o professor Cupielo falou, né, e também informados sobre os direitos legais, né, e tudo mais, essa coisa da declaração, como a professora Ellen coloca. Então é importante você que está assistindo a gente saber que essa conscientização da mulher sobre esse risco, sobre a vulnerabilidade e também da declaração dela, né, dela estar consciente de que ela precisa explicar ao profissional de saúde o que aconteceu, senão as medidas não podem ser tomadas. Da mesma forma como ocorre com as crianças, no caso, né? Então tem que ser relatada a violência, mas existem sim políticas como a gente viu aqui. Queria saber por que as mulheres vão mais no médico do que os homens. Dizer o seguinte: primeiro, que a população, demograficamente, existe mais mulheres do que homens, né, no mundo como um todo. A segunda questão é que existe um comportamento social da sociedade brasileira de imputar à mulher o papel de cuidadora. Então, é ela que vem tomando conta do como é que aquele corpo que ela conhece, que está dentro da casa dela, da família dela, se desenvolve, o que as coisas acontecem. Então, ela observa a criança, o marido, a mãe, o pai, o avô, e por observar demais, ela é capaz de detectar quais são as alterações fisiológicas e comportamentais que aí existem. E, por ser a mulher aquela que tem o papel na nossa sociedade de cuidar de alguém ou cuidar da casa, finda sendo ela essa responsável, né? A gente cai até naquela discussão anterior, ou seja, a mulher ela realmente tem essa visão, né? A sociedade atribui a ela essa coisa, o papel do cuidado, né? E ela acaba levando isso durante a vida toda dela. E isso é importante que o profissional de saúde também tenha essa visão, né? De que as mulheres vão procurar mais também porque elas têm o autocuidado e elas também promovem o cuidado das outras pessoas, né? Enquanto mãe, enquanto avó, enquanto matriarca, né? Enquanto... Aí a gente extrapola, vizinha, colega e por aí vai, porque a mulher tem essa característica. E acrescentar, sim, que há um comportamento que eu queria dizer que isso existe, sim, mas é alguma coisa antagônica, né? Por exemplo, nós estamos no tempo da conjuntivite, né? Tivemos ainda aí, recentemente, um surto. A mulher fica em casa, né? Mas se algum homem no trabalho disser, eu estou 10 dias em casa ou 5 dias em casa, porque houve o afastamento, né? Por conta do meu filho ou de mim mesmo, né? E as pessoas do trabalho perguntam, como você fica em casa, né? Ou numa notificação compulsória, né? Então, a gente precisa entender que isso é, na realidade, digamos assim, uma atribuição que está sendo dada pela sociedade para que a mulher faça, né? Então, nesse momento, é por isso que ela é a que mais frequenta. É importante isso. Quando que a mulher deve começar a procurar um ginecologista? Bem, eu acredito que a tendência é o mais precocemente possível. A vida... os ciclos sexuais, né, que iniciam-se na adolescência, digamos assim, eles começam a ser já assumidos por essa adolescente, até por conta do próprio estímulo ambiental, a mídia, a própria né? mãe, né, faz com que esta jovem comece a se interessar também de ter um cuidado, de ter a se apropriar mais do seu corpo, das suas mudanças. Então, conhecer seu próprio corpo, tirar ter dúvidas, os seus cuidados com ele. Então, naturalmente, essa jovem,
mais cedo do que talvez em outras décadas atrás, né? Hoje elas já se iniciam com as primeiras consultas. Na adolescência, na né? própria adolescência, no início da adolescência. E é importante isso, né? Então, só complementando, uma coisa que é importante é sempre que a menina jovem, né, observar também que tiver qualquer alteração no seu corpo, é bom sempre procurar um médico, no caso o ginecologista, como que a gente está falando, porque pode acontecer algumas infecções, né, relacionadas ao aparelho, né, genital ou trato urinário, e é importante a gente sempre deixar esse alerta. Sobre a menopausa, qual a idade tem que ser iniciado o tratamento? Dizer assim, que muitas pessoas entendem que a menopausa acontece entre 50 e 55 anos. Sim, a menopausa é apenas a suspensão da menstruação. Entretanto, em que idade ela deve se preocupar? Né? Estudos mostram para a gente que a partir de 35 anos já começa a haver um declínio do estrogênio no corpo da mulher, e aí é essa idade. Ela começa a se auto-perceber com as pregas, né, do corpo e tal, ela começa a identificar que ela está com uma pele um pouco mais diferenciada, o cabelo já não é tão sedoso e brilhoso, então a gente começa a dizer que nessa fase, a mulher tem que se preparar para chegar ao momento em que ela não vai mais menstruar, não vai mais ter o seu período fértil, mas que é necessário ela se autocuidar. Então, já existe toda uma política voltada para isso. Até mais ou menos 3 anos atrás, nós tínhamos no Brasil um hiato, né, nesse sentido. A mulher ela vem fértil até 35, a partir de 35 até 55 anos, ninguém cuidava dessa mulher, a não ser que ela tivesse transtornos ginecológicos ou alguns outros problemas de saúde clínicos. E agora nós temos toda uma atenção para cuidar dela de 35 até 65 anos, quando de fato ela entra no que nós chamamos de senilidade, de estar uma mulher idosa. Isso é interessante também, porque as pessoas sempre pensam na menopausa, mas antes da menopausa existe um período também que a mulher é coberta, que seria do climatério, né, da fase onde ela entra na idade fértil e término da idade fértil. Então ela também tem uma cobertura e tratamento pelo nosso sistema, né? Ou seja, a mulher ela tem um atendimento integral, como a gente já discutiu aqui anteriormente. Eu gostaria de saber se a endometriose influencia na gravidez da mulher, se tem algumas chances de interferir na gravidez e por quê? A resposta é sim. Nós sabemos que de 20% a 65% dos tratamentos de infertilidade, ele está centrado naquelas que têm problemas com a endometriose. Na realidade, a endometriose, ela se dá porque o tecido e o estroma, né, que é a glândula que está dentro do endométrio, que fica dentro do útero, este tecido sai do útero e ele se apropria de outros órgãos. Pode ser no ovário, pode ser na tuba, pode ser até em parte do peritônio. Isso faz com que a mulher sinta muitas dores, faz com que a mulher tenha dores durante a relação sexual. E também faz com que ela fique infértil, porque pode haver até a obstrução total das tubas. Então, o espermatozoide não consegue nunca se encontrar com o óvulo e, por esse motivo, ela nunca vai engravidar. Mas eu queria dizer que esta é uma doença do nosso século e que também já existem muitas mulheres informadas a esse respeito. Pode haver um tratamento, que isso não é uma coisa irreversível. Existem centros de estudo específico nessa área. No Rio de Janeiro existe, no São Paulo também. Especialistas estão sendo formados, treinados para trabalhar só com esse grupo de mulher. O uso de anticoncepcional também, às vezes, exacerba essa situação, porque ela fica o tempo todo tomando estrogênio sintético durante longo período de tempo, e quando ela deseja engravidar, que seria a entrada do progesterona na vida dessa mulher, isso não se dá facilmente, de tanto que ela fez se inoculando esse tipo de hormônio. Então, a gente diz hoje que um dos comportamentos da mulher da sociedade atual, que é ter o menor número de filhos e levar muito tempo para engravidar, facilita esse processo. É interessante porque a gente mostra esse avanço, né, essa modernidade que traz coisas positivas e também alguns fatores que poderiam ser riscos. A gente sabe que o uso anticoncepcional ele também gera riscos, né, relacionados ao aumento da pressão arterial, né, alterações nos vasos, né, que aí poderia levar a ter varizes, essas coisas. E agora um dado que eu acho até interessante, eu desconhecia isso, em relação a provocar também, não é provocar, mas
risco que pode causar também o uso desse anticoncepcional para a endometriose. Então, a endometriose, sim, ela pode levar, né, a pessoa a ficar estéril, como a professora Ellen colocou. Uma coisa interessante em relação aos novos investimentos, né? A gente sabe que, como a gente falou anteriormente, só em relação à Rede Cegonha, a gente tem mais de 9 bilhões de investimento. Eu queria saber de vocês, em relação às perspectivas futuras em relação à saúde da mulher nesses projetos. Então, assim, em relação à Rede Cegonha, né, a gente sabe que a região Nordeste toda, né, a gente não tem muito controle, né, um controle social, na realidade, que o governo também está imaginando, mas de tornar o parto, né, não mais um índice muito alto de morte de mulheres e morte de criança. Nós temos uma taxa de morte e mortalidade muito grande, né, nessa área norte e nordeste. Então, o que o governo está pensando? Vamos começar a fazer toda uma ordem, né, de ferramentas operacionais para que isso tudo fique muito mais fácil de acesso à mulher, que haja uma possibilidade de entendimento de quais são realmente essa epidemiologia de base, quem são esses nossos índices de morbi e mortalidade materna e infantil, para que, conhecendo isso, se diagnosticando isso, a gente possa atender. Diante disso... Vai começar, inclusive, pela região que é mais precária, como você falou, a região Nordeste e tal. E tem uma cobertura nacional aí, segundo os dados do Ministério, de 61 milhões de mulheres em idade fértil. Exato. Em função disso, né, a enfermagem brasileira vem fazendo todo o movimento social para se instrumentalizar, para ser incluída, para ser útil nesse programa novo que está sendo realizado. Atrelado a isso, vem todo o movimento infantil, né, que é toda a rede de triagem neonatal, que também nós não temos conhecimento nessa área. É importante ter ter um aperfeiçoamento e também criar essa rede, né, de pessoal capacitado para atender e ter essa cobertura adequada à população. Mas fora a Rede Cegonha. Fora a Rede Cegonha, né? A gente está também fazendo a ampliação da captação da mulher com câncer, né? Seja o câncer mamário ou seja o câncer de útero, né? A gente só tem muitos dados na região sudeste, da região sul, mas nós estamos, no momento, ampliando essa possibilidade. E lamento dizer, né, que nossa área norte e um pouco mais centro-oeste, não tão nordeste, nós temos poucos profissionais. Uma vez mais, a enfermagem brasileira está se inserindo nisso, né, levando da região sul e da região sudeste e trazendo de lá para cá profissionais para serem treinados para fazer atendimento de prevenção e promoção da saúde da mulher nessa área e também detecção precoce das neoplasias mamárias ou uterinas, ou seja, do sistema reprodutor da mulher. Então, uma coisa muito interessante que eu acho que a gente deveria abordar aqui para poder a gente trazer à tona essa discussão seria em relação aos desafios. O que seriam os desafios, né? Quais seriam, né, se existem alguns desafios para a política envolvendo a saúde da mulher no Brasil hoje? Bom, hoje não dá para falar de saúde da mulher sem falar da saúde mental dessa mulher. Então, um grande desafio para o nosso Sistema Único de Saúde hoje é dar assistência à mulher que gesta uma criança especial. O que é uma criança especial? Criança especial são aquelas crianças que nascem com problemas neurológicos, com problemas genéticos, que fazem com que essa mãe saia até do seu trabalho para cuidar dela. Então, hoje, nós temos no Brasil uma preocupação, que eu diria para você, uma preocupação ainda à parte. Quando uma mulher gesta uma criança que se descobre no período gestacional que ela vem portadora de uma hidrocefalia, que ela vem portadora de uma meningocele, esta criança é dita especial. Não tem lugar muito para ela na rede, não tem muito acesso às possibilidades de tratar essa criança. E aí o que acontece com essa mãe? Essa mãe sai do emprego, essa mãe fica em casa, essa mãe se desagrega do restante da família e a gente não tem nenhum aporte social, nenhum aporte psicológico. A gente tem que encaminhar essa mãe para alguns centros de referência. Quando ela mora na zona rural, ela não tem acesso a todo esse tipo de possibilidade. É necessário que o governo faça esse olhar agora para esta mulher, para oferecer também esse tipo de saúde. Eu acredito também que essa realidade ela pode ser muito bem contemplada, né, pelas nossas autoridades, já que existe, né, hoje uma preocupação com a Bolsa Família, né? Então, por que não olhar também para essa mulher que gesta, né, uma criança especial,
para que ela possa atender melhor essa criança e ela possa cuidar mais dela. Então, é preciso que ela tenha um subsídio para ajudar nesse cuidar dessa criança especial. Então, nós estivemos aqui hoje com a professora doutora Ellen Campos Ferreira, né, da Universidade Federal Fluminense, e com o professor doutor Antônio José Cupelo, da UERJ, e abordamos o tema saúde da mulher. Então, nós vimos que é um tema complexo, multifacetado, onde envolve cultura, território e vários outros aspectos que são importantes, né, da mulher brasileira. E a gente viu que os programas de saúde que envolvem a mulher no Brasil tornam-se cada vez mais complexos e completos para atender as necessidades e demandas específicas da nossa população. Então, agradeço a vocês a audiência e até o próximo Espaço Aberto para a Saúde.